Agora a gente vai falar sobre a série que ganhou o coração de todo mundo, que viralizou nas redes sociais, que é a série Adolescência, né? Gente, essa série ela viralizou muito mesmo, né? A gente viu o tanto que é uma série muito boa, tanto pela filmagem dessa série, o modo que essa série foi filmada. A gente vê também como que eles tiveram cuidado, né, ao longo da série pra falar sobre temas muito polêmicos, né? E eu acho que abriu um diálogo muito importante pra falar sobre essa questão de bullying mesmo. E não somente o bullying, né? Mas na verdade com as consequências que isso pode trazer para os nossos jovens. Consequências essas, né, que muitas pessoas acabam, né, tendo seus grupos de amigos e às vezes os pais não conseguem ter um controle desses amigos que os filhos estão tendo, quando a gente está falando sobre um ambiente virtual, né? Às vezes o pai trabalha o dia todo, né, não tem acesso com os filhos e às vezes os filhos começam a querer atenção e acaba conversando com pessoas que supostamente, né, vão dar atenção para as pessoas. Só que na verdade não querem atenção, não querem dar atenção para as pessoas, querem ali influenciar esses adolescentes que estão passando por um momento conturbado, né, porque a adolescência é esse momento de descoberta, de escolhas, de não é um momento fácil, né? Todo mundo já passou por esse momento e acaba que quando você tem uma ideia e essa ideia na internet parece ser correta, né, você acaba se encontrando em grupos ali que não devia existir na internet. E acaba que esses grupos acabam tendo pensamentos tensos, né, sobre pessoas e principalmente mulheres, né? A gente vai falar agora pra vocês sobre a série Adolescência, que é uma série muito boa, é uma série que a gente já falou aqui no canal, inclusive temos um vídeo aqui falando sobre ela. É uma série que abriu diálogos importantíssimos para as pessoas, diálogos para falar para as pessoas entenderem, né? Tem muitas pessoas que não tinham noção do que estava acontecendo mesmo nesses diálogos, né? Noção de tempo mesmo, de assunto que seus filhos estavam entrando ali, né? Mexendo na internet. Então a gente acaba pensando também que às vezes o pai quer deixar o filho numa privacidade, mas acaba que esse filho está aberto a inúmeras possibilidades, né? E na série Adolescência, a gente vê que os adolescentes, em sua maioria, não precisam ter essa liberdade 100%, né? Os pais precisam monitorar, principalmente quando tá falando de crianças, né? E a série abre esse diálogo muito interessante, também tem um diálogo que abre sobre incel, né? Homens que culpam as mulheres por estarem sozinhos ali. Inclusive eu li uma vez um mangá documentário, e esse mangá documentário falava sobre isso, né? Sobre um pouquinho sobre o pensamento, mas eu acho que essa série aqui ela vai muito além, né? Essa matéria aqui que a gente vai ler hoje, então, é uma matéria sobre o National Geographic e quem fez essa matéria foi o Sérgio Parro. Diz o seguinte: adolescência, incels, hipergamia, pílulas vermelhas e outros conceitos chaves da série. A nova série da Netflix apresenta-nos um grossário negro em discursos que moldam o pensamento de milhares de rapazes adolescentes, muitas vezes sem o conhecimento dos pais. E aqui a gente tem a foto dos protagonistas de Adolescência. Se você ainda não assistiu, assista, compensa muito. Em apenas 4 episódios e sem cortes de câmera, a Adolescência atira-nos para um abismo emocional, onde a vida cotidiana de uma família se desmorona ao ritmo de uma tragédia impensável. A história gira em torno da detenção de Jamie Miller, uma adolescente de apenas 13 anos acusada de assassinar um colega de turma. O que se segue não é apenas uma busca de culpados, mas uma radiografia implacável das falhas do mundo adulto, especialmente na sua compreensão do universo digital, onde as identidades juvenis são agora construídas e destruídas. Dirigido por Philippe Barantini e escrito por Jack Thorne, como ator Stephen Graham, a Adolescência não se entretém com a especularização do crime, mas com as suas reverberações mais íntimas. A incredulidade dos pais,
que não conseguiram ver os sinais, a perplexidade de um detetive cuja própria família começa a apresentar fissuras e a suspeita crescente de que a verdadeira cena do crime não foi a rua, mas um ecrã. Emojis e comprimidos vermelhos. Um dos momentos mais reveladores da série ocorre quando o filho do detetive Bascombe explica o verdadeiro significado de certos emojis e símbolos digitais. O comprimido vermelho não é apenas um ícone, é uma ideologia, diz-lhe. É assim que a adolescência nos apresenta um glossário obscuro, herdado das profundezas da machosfera. Um ecossistema virtual repleto de fóruns, vídeos e discursos que moldam o pensamento de milhares de rapazes adolescentes, muitas vezes sem o conhecimento dos pais. O despertar proposto por esse universo, representado em símbolos como o comprimido vermelho, o comprimido preto ou a dinamite, não passa de uma imersão de misoginia, na frustração sexual e no ressentimento disfarçado de doutrina. Isso na série, gente, fica muito evidente, tá? É muito chocante você assistir e aquele personagem, porque tem uma passagem de tempo, né? Do episódio 1 pro segundo tem uma passagem de tempo e pro terceiro ali episódio a gente tem 7 meses, né? De duração. Ou seja, o protagonista tem 7 meses fazendo a sua terapia ali com a psicóloga. E aí, durante 7 meses, o garoto tímido não é mais tímido. E aí é um episódio muito bom. Esse terceiro episódio dessa série é espetacular. É um show. É um show do diretor, é um show dos atores, é um show do câmera, do figurinista, de tudo ali que você possa imaginar. De quem tá fazendo o foco do filme. É um show muito bom, assim, sabe? Dá gosto de você assistir o episódio, assim, né? Porque a gente fica pensando assim, gente, que sensacional, né? Que incrível como que as pessoas conseguem, né, fizeram uma série tão incrível ali, né, e falar sobre esses termos mesmo, né. Eu particularmente não tinha conhecimento desses termos, né, que simbolizasse, né, esse grupo, né, especificamente. Então, mas foi muito legal por conta do diálogo, né, que isso abriu com as famílias e com as pessoas mesmo, né, entendendo aí que é importante falar sobre isso, né. Os incels e a hipergamia. Esse fenômeno não é novo, embora sua propagação em massa entre os adolescentes, ou seja, termos como incel, homens que se identificam como involuntariamente celibatários, hipergamia, a suposta preferência feminina por parceiros com estatuto socioeconômico mais elevado. Isso daqui, gente, no mangá que eu li, né, o mangá documentário, fica muito evidente. Eles sempre falam que as mulheres querem homens que tenham dinheiro, rico, e eles são pobres, eles vão ficar sozinhos, eles são feios. E é bem tenso, assim, sabe, no documentário. É tenso a forma que se trata, né, as mulheres. É bem cruel, eu diria, né. É uma ideologia muito assustadora, assim, de você pensar mesmo, né? E principalmente, assim, né, pra gente que tem muitas amigas mulheres, a gente sempre fica pensando, cara, tem muita ideologia por aí, né? Muito tensa, né? E essa daqui, por exemplo, eu não tinha conhecimento, né? Ou a chamada regra 80-20, uma teoria sem fundamento segundo a qual 80% das mulheres só se sentem atraídas pelos 20% de homens mais desejáveis. Circulam fortemente em plataformas como o TikTok, o YouTube ou o Discord. Estão disfarçados de conteúdos de autoajuda ou de desenvolvimento masculino, mas escondem frequentemente discurso misóginos aí. Gente, é muito tenso, né? Há também uma proliferação de movimentos como o Men Going Their Own Way, um movimento que promove a total desvinculação dos homens em relação às mulheres, acreditando que a sociedade é dominada por um preconceito feminista. Mas por detrás da linguagem aparentemente inócua, esconde-se uma estrutura ideológica perigosa que reforça o ódio às mulheres e banaliza a violência. A série tem o cuidado de explorar esses termos sem didactismo, né? Incorporando-os naturalmente no guião.
quando uma das personagens adolescentes explica que um coração roxo não significa amor, mas sim desejo sexual. A dimensão do fosso geracional é revelada. A comunicação entre adultos e jovens é prejudicada por códigos crípticos e pela falta de literácia emocional. Os emojis já não são coerentes. Cada cor, cada símbolo, cada meme pode fazer parte de uma mensagem carregada de significados invisíveis para os mais velhos. Um problema crescente. A gente se percebe, né? É muito tenso isso, né? Muito tenso também. Se você não está atento, né? Se os pais não estão atentos para descobrir, né? Essas inclinações, né? E esses conteúdos, né, que as pessoas, né, muitos homens têm acesso. A preocupação não é exagerada. De acordo com os dados O Economista Inteligente, 85% das mulheres com acesso à internet já testemunharam violência digital contra outras mulheres e mais de um terço já o sofreu diretamente. A machosfera, longe de ser um canto marginal, foi integrada em algoritmos de recomendação, vídeos virais e piadas de grupo. O mais alarmante é que, mesmo aqueles que participam dela, muitas vezes não estão plenamente conscientes da sua toxicidade. Stephen Graham, um dos criadores da série, confessou que a inspiração não veio de um caso real específico, mas de uma sucessão de manchetes que o deixaram gelado. Crianças que matam adolescentes, que esfaqueiam jovens, que parecem não distinguir entre a brincadeira e a morte. Por isso, juntamente com Thorne e Barantini, decidiram criar uma história que explorasse não só o crime, mas também as raízes culturais, sociais e emocionais que pode levar a ele. O resultado é um espelho tosco, mas necessário de uma geração perdida entre notificações e hashtags, né? Gente, muito bom esse artigo do National Geographic Portugal, né, feito aí pelo Sérgio Parra. Muito bom a linha de raciocínio que ele teve. Eu acho assim sensacional, gostei bastante, né, de como foi conduzido mesmo, né? É chocante, né, todas essas situações aí mesmo, né? Que a gente vê. Deixa eu ver aqui o comentário de vocês. Ó, a Capa Oculta falou assim: boa noite, Conde, a todos. Boa noite aí, tudo bem, a Capa Oculta? Essa série há sim cortes de filmagem, dentre elas. Quando o outro garoto na escola, fugindo do policial, ele pula a janela e a câmera passa dentro do vidro, dentre outras. Quando o garoto está analisando e sendo analisado pela psiquiatria, a câmera passa atrás deles e ali há cortes também. A Capa Oculta falou assim: espetacular essa linguagem utilizada nas filmagens, né? Beijo pra você, a Capa Oculta. É isso mesmo, né? A forma, né, como que eles utilizaram pra contar essa história é simplesmente sensacional, assim, né? A gente fica intrigado com a história, né, que aconteceu ali, a gente fica intrigado com os desdobramentos ali, mas não é algo que a gente pensa que é impossível, né, porque com certeza a gente vê, né, como nas redes sociais mesmo as pessoas são tratadas mesmo, né, como que existe isso, né, quando a gente está falando sobre as mulheres principalmente, é muito tenso isso, né, a gente vê que existem homens com essa mentalidade desde criança, né? Então é meio bizarro isso mesmo da gente ver, né? Mas é uma questão que as séries vêm para isso, né? Um filme qualquer ali que a gente está assistindo sempre tem uma mensagem por trás. E eu acho que isso que a gente está fazendo, e isso que a série conseguiu, né? É uma das séries mais assistidas do catálogo da Netflix. E assim, eu sou suspeito pra falar sobre séries britânicas, eu gosto muito das séries britânicas, eu gosto de humor britânico, tem uma série chamada Fleabag, é uma série sensacional. Eu acho que vocês já viram que é uma série onde a protagonista, ela tá, por exemplo, aqui falando, vou usar um exemplo, né, Richard, calma, sei lá, não. Aí ela para e olha pra câmera e fala: você tá aí me assistindo? Olha, eu quero falar pra você uma coisa, eu não tô me sentindo muito bem. Aí ela volta e: olha, Harry, cadê minha bebida? Eu gosto muito deles, eles inovam, né? Então, cada série que é feita ali tem essa inovação, eu gosto bastante disso, né? Eu acho muito bom mesmo. Eu acho muito bom a questão que eles utilizam mesmo. Eu vi uma cena, a Capa Oculta, eu vi uma cena que eles fizeram, que tinha um drone, cara.
tem o... Tem ali umas cenas, né, de pós-créditos que tem um drone. E esse drone, ele, por exemplo, a câmera, o cameraman vem filmando ali na adolescência. E aí, quando ele chega em um determinado momento, eles encaixam a câmera. E aí o drone sai com essa câmera. Eu fiquei chocado, assim, sabe? É muito bem feito, né? Eu acho que foi sensacional, assim, a forma que eles conseguiram mostrar e montar o filme. O filme não, a série, né? Eu sempre quero chamar um filme, né? Mas a minissérie aí da Netflix. E eu acho que a adolescência é uma coisa que precisa assistir, gente. Todo mundo que não assistiu, assista. É muito bom, tanto para refletir, como para ver atores iniciantes mostrando seu talento, né? Eu acho isso espetacular. É isso aí, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Um beijão pra você. Vou deixar os outros vídeos todos aqui pra vocês assistirem. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!